E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre uma lista de livros que eu meio que defini, mas estou definindo ao mesmo tempo, de livros que eu gostaria de ler agora durante a época do inverno. Não são exatamente livros relacionados ao inverno, mas são livros que eu gostaria de ler esse ano, que eu acabei separando aqui nessa lista, porque eu gosto de fazer essas listas, por mais que eu nem sempre cumpra, eu acho divertido fazer elas, eu gosto de montar, eu acho que assim, se eu conseguir sair desse período lendo uns 2 ou 3 livros dessa lista, já é um sucesso, mesmo que o restante deles eu não leia nessa época, leia mais pra frente, ou leia daqui a bastante tempo, eu acho que é legal fazer esse tipo de conteúdo, eu gosto de fazer, eu espero que vocês gostem de assistir. Quem sabe vocês também tiram alguma dica, alguma ideia do que vocês podem ler durante esses próximos meses. Meu objetivo é conseguir ler alguns desses livros ao longo dos próximos 3 meses, então julho, agosto e setembro, que são os meses do inverno. Não são livros exatamente com temática de inverno, alguns sim, outros não. Se eles tiverem temática de inverno, eu vou falar o porquê que eu acho que eles têm essa temática e vou dar minha explicação para vocês. Se não, é só porque eu quero mesmo e eu acabei colocando nessa lista. Um deles, inclusive, é uma releitura, talvez 2 sejam releitura, na verdade, porque eu tô meio que pensando aqui se eu coloco um outro ou não, mas se eu colocar esse outro vai ser uma espécie de releitura porque eu não li ele inteiro. Mas antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos, pudessem se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, que isso é muito importante e ajuda o canal. Se forem comprar qualquer um desses livros que eu vou falar no vídeo de hoje, ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, não esqueçam de usar meu link. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o preço não muda em nada para vocês, e assim vocês apoiam meu trabalho aqui no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me sigam lá também no Instagram, que é @guridosLivros. E se quiserem entrar no meu grupo no Telegram, por favor, entrem que o link tá aqui embaixo. De vez em quando eu acabo colocando umas promoções, e também me ajuda a conseguir divulgar às vezes os vídeos, porque às vezes o YouTube não entrega tão bem. Então de vez em quando eu coloco meus vídeos por lá e isso ajuda um pouquinho. E sem mais demora, vamos começar o vídeo. Eu separei, eu acho que são 2 espécies de biografias. O restante são todos livros de ficção. Um deles eu já comecei, inclusive, tem algumas semanas que eu comecei. Eu tô em um pouco mais da metade. O livro tem um pouco mais de 500 páginas e eu tô na página 360, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver, um livro que tem série na Amazon, um livro que faz tempo que eu estava querendo ler, eu comprei ele ano passado, mais ou menos nessa época do ano, e desde então eu tenho vontade de ler, mas eu tenho deixado mais pra frente. Comecei e tô gostando muito, e eu acho que esse livro vale muito a pena por vários motivos. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, acompanha 2 crianças que vão se tornando adolescentes, assim, até o início da vida adulta, perto dos 18 anos. Então a gente vai vendo essa transformação dos personagens, e cada um dos personagens está em um lado da guerra. Um tá do lado dos alemães, e o outro tá do lado dos franceses. Então, assim, a menina ela é francesa, o rapaz é alemão, ele é um soldado, mas não exatamente, ele vai se tornando um soldado. O livro fala muito sobre rádio, e isso é muito legal, a forma como vai falando sobre comunicação, e sobre uma pedra que é uma coisa que todos os personagens meio que estão atrás dela, uma pedra preciosa, que tem uma lenda e tudo mais. Eu li um outro livro do autor e ele faz essa mesma coisa, ele conecta os personagens por meio de alguma coisa que todos eles querem ou que permeia a história deles todos, e que acaba conectando esses personagens. No caso aqui eu acho que vai ser o rádio e essa pedra preciosa. No outro livro que eu li é um conto que vai acompanhando a história inteira, e esse outro livro é A Cidade nas Nuvens, um livro que eu gostei bastante, mas eu acho que eu tô gostando mais desse do que do outro. Acho que o ritmo é muito bom de leitura, só para mostrar para vocês. Os capítulos muitas vezes tem tipo uma página e meia. Deixa eu pegar algum aqui que tem mais ou menos isso. Os capítulos muitas vezes são assim, começam numa página, terminam na outra, e isso ajuda a história a ser muito dinâmica, porque muitas vezes eu pego o livro para ler, mesmo quando não tenho muito tempo, porque daí eu sei que o capítulo vai ser rapidinho, então não vou ficar com assim, um pedaço pendente da história. Ajuda o livro a fluir muito tranquilamente, por mais que eu não tenha terminado ainda, eu tô gostando muito da história. Eu acho que vai ser talvez a melhor leitura desse último semestre. Eu ainda não fiz meu vídeo de tag dos 50%, porque eu vou esperar o mês de julho terminar e fazer um balanço geral de julho para trás, porque eu não li muito até junho, planejo dar uma acelerada agora em julho, mas eu vou acabar colocando provavelmente esse livro, a não ser que dê assim uma boa desandada, como o melhor livro do semestre, porque eu tô gostando bastante. E eu quero também ler A Vida Secreta das Abelhas. Não é um livro que eu sei nada sobre ele, mas a minha amiga me deu agora no final do ano passado, de Natal. É um livro que ela falou bastante pra mim que ela gosta. Eu não sei muito sobre ele. Aqui, se eu não me engano, é só um livro sobre uma menina que ela foge com a moça que cuida dela, eu acho que é isso. Olha, fala o seguinte: a menina sai da cidade dela, a cidade que parece esconder algumas respostas sobre a vida de sua mãe. Chegando lá, Lily e Rosalind são acolhidas por 3 irmãs. Aos poucos, Lily descobre o mundo mágico de abelhas, mel e Madonna Negra? Ou o que é isso? Sei lá. Uma história marcante sobre o poder feminino e o poder do amor. E antes disso fala que ela não se lembra da morte da mãe, mas tudo em sua vida parece afetado por essa tragédia. A relação com seu pai é difícil e aos 14 anos
ela decide fugir junto com sua babá. Então, é um livro tranquilinho, parece. Ele é publicado aqui no Brasil pela Paralela e acho que é o único livro dessa editora que eu tenho. Tem essa capa que, pra mim, não chama muito atenção. Eu não compraria ele, nem iria atrás dele. Mas essa minha amiga me deu e falou muito bem sobre ele. É um livro que, assim, eu já tô devendo a leitura faz um tempo pra falar pra ela o que eu achei. E acho que provavelmente agora, nesses próximos meses, vai acontecer. É um livro pequenininho, tem 230 páginas, mais ou menos. Espero que a leitura seja interessante. Eu sei que tem um filme. Quem sabe depois de ler eu vou atrás desse filme. Continuando, eu também peguei Noites Azuis, da Joan Didion. É um livro que eu comecei, eu acho que eu li 2 ou 3 capítulos. Tava gostando, mas eu acabei parando para continuar Toda a Luz que Não Podemos Ver e não me atrapalhar tanto assim nessa leitura, porque ela já está se arrastando há algum tempo e eu não quero acabar perdendo a história ou esquecendo ou largando o livro porque demorei muito para continuar ele. Mas Noites Azuis é um livro de memórias da Joan Didion falando sobre, eu acho que também é sobre mais ou menos o ano, mas eu acho que não, porque eu li um outro livro da autora que se chama O Ano do Pensamento Mágico, e no Ano do Pensamento Mágico a autora fala sobre o primeiro ano do falecimento do marido dela. Eu acho que nesse aqui ela não vai recontar um ano, eu acho que ela vai recontar a história da filha e talvez os anos seguintes da morte da filha, porque mais ou menos, acho que 2 anos depois que o marido dela morreu, a filha morreu. E a filha era super jovem, ela tinha acho que uns 30 e poucos anos, tinha uns 3 anos ou 4 que tinha casado, ela estava tudo bem, tudo tranquilo, ela foi internada. Pouco tempo depois que ela foi internada, mais ou menos um mês depois que ela foi internada, o marido da Joan Didion morre, que daí é o outro livro, O Ano do Pensamento Mágico. A menina se recupera mais ou menos, mas ela nunca fica bem, e mais ou menos um ano depois, para 2 anos depois que o pai dela morre, ela também morre. E esse livro eu acho que vai recontar todo esse período e a situação, diferente do livro do Ano Pensamento Mágico, que tem uma capinha laranja, e esse aqui, que é o Noites Azuis, ele tem uma capa azul mais combinando com aquela lá. Eu acabei comprando nessa capa porque ele era bem mais barato, custava acho que era R$20. Eu não sei se eles estão meio que descontinuando essa capa, eu acredito que sim. Então o livro está mais barato do que o outro que é da nova capa. Espero que seja uma experiência interessante. Eu gostei muito da leitura do outro livro, gostei da forma como a escritora trata o luto e como ela reconta as histórias, porque a mais do que um livro sobre o luto, é um livro sobre ela e sobre a experiência dela, e principalmente sobre a vida dela com o marido, né, o outro livro, e eu acho que esse aqui vai ser muito sobre a experiência dela com essa filha e recontando a história da filha dela. Espero que seja uma experiência interessante. E espero gostar dele, acho que vai ser muito bom e vai ser um livro, assim, rápido de ler, porque o outro foi bem rapidinho. Ele tem menos de 200 páginas, o outro tinha acho que era 240, então esse aqui acho que vai ser até mais rápido do que o outro. Continuando, mais um outro livro que nesse caso também não é de ficção, que é do que eu falo quando falo de corrida, do Haruki Murakami. Um livro que tem muito tempo que eu queria comprar, consegui comprar numa excelente promoção, eu acho que eu paguei R$20 nele, 21, e é um livro que custa R$80, o que eu acho muito caro, sendo que é um livro 150 páginas, ou nem isso, acho que tem exatamente 150 páginas. Ele é publicado aqui no país pela Alfaguara e vai relatar a experiência do Murakami com a corrida. Não é exatamente um livro motivacional, pelo que eu sei, é um livro que ele vai falando da experiência dele, por que ele corre, por que ele se mantém correndo, o que a corrida faz de bem para ele ou não. Tipo, acho que é mais sobre essa experiência do dia a dia dele, e é uma espécie de um diário de relatos sobre essa experiência. Espero que a experiência seja boa. Faz muito tempo que eu quero ler esse livro e eu acho muito legal corrida, por mais que eu não corra. É um esporte que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante pessoas que se preparam para maratonas, que não são atletas, né? São pessoas normais, que têm empregos normais ou independente do que trabalhe. A vida da pessoa não é só correr, a pessoa não é só maratonista. E os maratonistas eu também acho muito interessante, mas eu acho legal porque ele é um escritor que tem uma vida, digamos assim, mais normal e que também corre, então vai contando essas duas vertentes da vida dele, tanto o que a corrida faz na vida, acho que da parte da saúde dele, como o que ajuda ele na escrita e no restante da vida dele. Acho que vai ser um livro interessante e eu tenho vontade de começar a correr. Não sei se isso vai acontecer em algum futuro breve, mas quem sabe é um livro que me dá mais vontade de fazer isso e que acaba me inspirando a começar, né? Eu separei um livro russo, mas não precisa ser esse aqui exatamente. Eu comprei alguns livros algumas semanas atrás, da editora 34, e eles chegaram aqui. O vídeo ainda não saiu pra vocês, mas eu vou colocar mais pra frente. Eu gravei um vídeo de unboxing desses livros, e esse aqui é A Dama do Cachorrinho, do Chekhov. Então o nome é A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. É um livro que tem 36 contos do Chekhov. É um livro de 360 páginas, acho que é. Então cada conto tem perto de 10 páginas, ou mais ou menos isso. Espero que seja um livro interessante,
contos não é algo que eu costumo consumir e eu li acho que talvez uns 2 livros de contos na minha vida, se li tanto. Mas espero que seja bom, já ouvi falar bem sobre esse livro e espero que seja legal a experiência. No caso aqui é um livro da literatura russa, então assim, na Rússia faz frio, estamos no inverno, então acho que é por isso que eu acabei colocando esse livro. Não precisa ser esse livro em específico para ler agora no meio do ano, mas eu queria ler algum livro russo, não por nada, mas assim, eu queria ver como é que é, porque tive pouquíssimo contato com esse tipo de literatura e muitas pessoas falam muito bem. Eu pensei ou nesse livro, ou em ler A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, ou Noites Brancas, do Dostoiévski. Um dos 3. Os outros 2 livros que eu acabei de falar são mais curtos, porque esse aqui tem mais de 300 páginas. Eu acho que Noites Brancas tem perto de 100 e A Morte de Ivan Ilitch tem 200, ou é ao contrário, mas assim, é mais ou menos isso. E eu tenho esses livros no Kindle Unlimited, porque eles estão disponíveis na edição da Antofágica. Se você tem conta no Kindle Unlimited, eles estão disponíveis. Então eu tenho esses livros na minha conta e eu espero conseguir ler um desses 3, qualquer um deles vai estar bom. Não sei muito sobre nenhum deles, mas espero conseguir ler algum deles. Continuando, esse aqui é o talvez, né? Porque eu tinha pensado em ler alguma coisa de fantasia também, porque seria legal. Eu acabei não lendo muita coisa de fantasia esse ano, eu li só Warbreaker, eu acho que foi. E foi legal, eu gostei da minha experiência, achei muito boa e válida, mas gostaria de ler mais alguma coisa de fantasia agora na metade do ano, porque acho que é legal, né? Combina com a época, eu acho que, não sei, pra mim remete um pouco, talvez é um pouco por causa de Harry Potter, que tem uma ambientação de fantasia muito no inverno, que acaba me remetendo fantasia e inverno, mas eu peguei as Crônicas de Nárnia, e eu acho que não vai acontecer, mas talvez aconteça. Meu objetivo seria o quê? Ler umas 2 ou 3. Ler o livro inteiro seria ótimo, mas acho que é improvável. Mas se eu conseguisse ler umas 2 ou 3 crônicas, já seria muito legal. É um livro que eu já li um pedaço dele, eu acho que eu li até metade. E depois nunca continuei, eu não sei como é que se finaliza as Crônicas de Nárnia. Eu acho que o que eu li até hoje foi só O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e Seu Menino e O Príncipe Caspian. Eu nunca li A Viagem do Peregrino da Alvorada, mas já assisti o filme. Não lembro muito, porque esse aí já faz muitos anos que eu assisti e não reassisti de lá pra cá, pelo menos não que eu me lembre. A Cadeira de Prata, não tenho ideia do que acontece, e A Última Batalha, muito menos. Então, é um livro que, por mais que eu já tenha lido alguma parte dele, eu acho que seria interessante começar do início e ver como é que vai ser na minha experiência. Hoje em dia ele já não é mais publicado nessa edição da Martins Fontes, ele é publicado no país pela HarperCollins em edições individuais, muito bonitas, eu acho muito legal aquela coleção. Se eu fosse comprar os livros hoje em dia e tivesse condições, compraria naquela edição, porque eu acho muito legal. Hoje em dia eu não preciso porque eu tenho nessa edição, mas se eu ganhasse, ficaria feliz, né? Ou se no futuro pudesse comprar essas edições, acho que seria legal. Mas lendo eu vou ler nessa edição que eu tenho, porque se eu não me engano eles utilizam provavelmente o mesmo texto, acho que não tem diferença. E o outro livro é mais assim, ele tem ilustrações e tudo mais, é mais bonito. Mas esse aqui tem a mesma história do que o outro. Eu espero conseguir ler pelo menos umas 2 ou 3 crônicas. Se conseguisse ler todas, seria maravilhoso, né? Para continuar em livros que eu ainda não li, esse aqui vai ser o penúltimo, porque eu vou falar de mais um que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas quem sabe, né? Eu comprei, tem algum tempinho, talvez uns mês e meio, por aí, perto de mês e meio, eu comprei esse livro que é o Wolf Hall, que eu nunca tinha ouvido falar desse livro na minha vida, até ano passado, quando saiu aquela listagem dos 100 melhores livros do New York Times. Eles colocaram esse livro, eu acho que foi em primeiro lugar, talvez foi em segundo, mas ou foi em primeiro ou em segundo, tanto na lista dos críticos quanto na lista das pessoas normais. E por mais que essa lista tenha causado um bocado de assim, polêmicas, eu ainda acho que tem boas dicas para você tirar de lá e livros interessantes que a gente pode pegar. E esse aqui foi o livro que eu acabei achando mais interessante. Eu também peguei o Ano do Pensamento Mágico dessa lista, por mais que já tivesse ouvido falar antes, me deu mais vontade ainda de ler depois que eu vi na lista. E esse livro tá lá, bem no topo da lista, e é um livro que vai falar sobre quem? Sobre esse tal de Thomas Cromwell, que é um homem que ele era tipo secretário pessoal, alguma coisa assim do tipo, do rei Henrique VIII, que foi o homem que fez com que a Inglaterra se separasse da Igreja Católica Apostólica Romana, criou a Igreja Anglicana e todo aquele negócio. Aqui atrás fala o seguinte: instigante, ousado, calculista, humano, visionário e às vezes picaresco, assim é Thomas Cromwell, o misterioso plebeu que desafiou a Igreja Católica, escandalizou a aristocracia inglesa e se tornou o braço direito de Henrique VIII. Protagonista de momentos dramáticos na história inglesa, Cromwell muitas vezes é lembrado como figura pérfida e impiedosa. Em Wolf Hall, a romancista Hilary Mantel inverte essas expectativas, arrancando das sombras a personalidade de um dos homens mais fascinantes do século XVI. Numa escrita impelida pela rapidez do diálogo e pelo incessante encadeamento de ações, Mantel transforma o passado em presente,
conferindo vigor e urgência ao drama da história. Pelo que eu sei, esse homem não tem muito registro histórico que, assim, pode trazer a história dele. Então, o que a Hilary Mantel fez? Ela criou uma história ficcional em 3 volumes sobre a história desse homem e, paralelamente, a gente vai acompanhando a separação da Inglaterra da Igreja Católica, a criação da Igreja Anglicana, o divórcio do Henrique VIII e toda essa história. Eu não sei muito sobre essa história, assim, sei um básico, e eu acho ela muito interessante, e eu achei que seria interessante saber mais a partir desse livro, que eu ouvi falar bem, por mais que não tenha ouvido muitas pessoas aqui no país falarem sobre. Eu só vi um vídeo sobre, bem por cima, para ter uma ideia mais geral. Gostei do que eu ouvi falar e pensei, acho que vai ser uma boa ideia. Acabei comprando, consegui comprar numa boa promoção. Não é um livro pequeno, mas eu pensei que, tipo, numa época de inverno, combinaria bem, porque, assim, Inglaterra medieval, mais ou menos, é frio. Não sei, pra mim tem um apelo e eu acho que vai ser muito legal esse livro, eu espero ter uma boa experiência. Se algum de vocês já leu esse livro, por favor me diz como é que foi a experiência de vocês, se vocês recomendam realmente essa série, se vocês têm livros similares que vocês acham que valem a pena e por favor deixe aqui nos comentários. Esse aqui é o que eu tenho quase assim 150% de certeza que eu não vou conseguir ler, mas eu peguei, lembrei dele hoje, eu fiquei, nossa, seria legal, né, pegar esse livro para ler esse ano, conseguir finalizar a leitura desse ano. Eu ganhei esse livro no Natal do ano passado da minha irmã e faz, assim, alguns meses já tem 7 meses, e desde 6 para 7 meses, na verdade, né? E desde então eu tenho pensado, acho que seria legal ler esse livro, mas vai ser um comprometimento de tempo muito grande, e no momento eu estava querendo terminar algumas outras coisas primeiro. No entanto, eu acabei separando esse aqui só para dar uma comentada, vai que, né? Que é o Relato da Guerra das Tempestades, O Caminho dos Reis. Esse aqui é o livro 1 dessa série gigantesca, que vai ter 10 volumes e até o momento tem 5 publicados no mundo. No Brasil tem 3, esse ano saiu o 4, que eu não sei como é que vai ser o nome, mas em inglês já está publicado já tem uns anos, e desde então essa série vem ganhando muita força no Brasil. Ele começou a ser publicado acho que tem uns 2 anos, e eu tenho só o primeiro volume aqui, só que é um livro gigante. Ele tem 1.200 e muitas páginas, eu acho que é 1.231 páginas. Ele é bem comprido e eu acho que seria um grande empenho conseguir ler isso aqui, mas seria uma grande vitória porque eu nunca li um livro com mais de 1.000 páginas. A letra dele é meio tranquila, ele é publicado aqui no Brasil pela Trama. Eu tenho dele, que é publicado pela Trama, só esse aqui e o Warbreaker. Os demais livros que eu tenho do autor, eu acho que são todos em inglês. Eu tenho Mistborn, o volume 1, o volume 3 e o volume 1 da Segunda Era em inglês. E eu acho que são os únicos livros que eu tenho dele, além desse aqui, o Warbreaker. Mas a minha experiência com o autor até o momento é positiva. Eu acho que o Warbreaker poderia ser um pouco menos infantil, porque eu acho que tem assim uma espécie de uma enrolação, o final é um pouco rápido. Acho que o sistema de magia é pouco explorado, assim, tipo, ele tá lá, mas ele não é tão utilizado quanto poderia. Mas esse livro aqui, eu não sei absolutamente nada. Eu só sei que é uma série grande, que é a grande saga da vida do autor, que ele está escrevendo há muitos anos, é o grande projeto da vida dele, e que esse livro vai meio que conectar todos esses demais livros que ele escreve, que se passam nesse mesmo universo, meio que, não como se ele fosse conectar todos, mas é tipo a grande obra, e que vai ajudar a conectar todas essas outras séries. Então não só esse, mas os demais volumes da série vão fazer isso. Quem sabe, né, acontece de eu conseguir ler esse ano, acho que vai ser um pouco difícil, mas eu tenho bastante vontade de ler esse livro e de principalmente continuar a série do Mistborn, mas eu tenho só o volume 3 nesse momento. Eu li o 1 e eu tenho o 3, não tenho o 2, então vai ser meio complicado continuar a série, mas eu quero continuar essa série e eu quero começar essa aqui, daí eu não sei se é melhor, tipo, finalizo o Mistborn e depois começo essa série, ou eu começo essa aqui mesmo não tendo finalizado a outra. Eu não tenho muita certeza como é que eu vou fazer, mas queria comentar sobre esse livro e quem sabe acontece a leitura dele esse ano. Fazendo só um comentário rápido, não é um livro específico, mas no Kindle Unlimited eu vi alguns dias atrás que eles têm muitos livros de ficção científica que eu tenho algum interesse, que estão disponíveis lá, então gostaria de ler algum livro de ficção científica que está disponível lá, um ou dois, assim, que não sejam muito grandes, uns livros de 200 páginas. Acho que pode dar certo, eu sei que eu estou enfiando assim 300 livros, até o momento eu li bem pouco esse ano, então assim, estou colocando mais livros nessa lista do que eu li o ano inteiro, mas quem sabe acontece. Mas algum livro daquela lista dos que estão disponíveis lá, que eu tenho interesse, acho que seria legal. Se vocês tiverem interesse, inclusive, que eu faça um vídeo fazendo uma lista de livros de ficção científica que estão disponíveis lá, e que vocês podem acabar se interessando e que eu gostei ou não, independente disso, mas livros que eu acho interessantes e que estão disponíveis no Kindle Unlimited, por favor deixem aqui nos comentários. Se vocês tiverem interesse nisso, eu posso fazer inclusive um vídeo sobre isso. E para terminar, eu vi ontem o trailer do filme desse livro que eu não fazia a mínima ideia que ia lançar. E não vai lançar por agora, vai lançar só ano que vem, acho que é em março.
pelo menos nos Estados Unidos vai lançar no que vem em março. No Brasil, nem sei se vai lançar na mesma época. É um filme com o Ryan Gosling, e eu não sabia nem que estava existindo esse filme, e esse filme já está basicamente pronto, quer dizer, deve estar pronto, né? Eles só estão agora provavelmente num processo de pós-produção para o lançamento dele, que é Devoradores de Estrelas, o melhor livro de ficção científica que eu já li. Eu adoro Duna, mas acho que Duna é uma ficção científica um pouco diferente. Esse aqui é, tipo, ficção científica que acontece no nosso planeta, com pessoas normais e tudo mais, sem planetas diferentes. Esse aqui é o melhor que eu já li. O Duna é, tipo, a melhor ficção científica que eu já li, no tipo, um planeta diferente, um sistema diferente, tudo, assim, criado basicamente do zero. Esse aqui é muito bom, um livro engraçado, tem um bom ritmo. Ele é publicado aqui no país pela Suma, ele tem 422 páginas. Não é curto, mas ele é um livro com um bom ritmo, é divertido, tem personagens legais. Nesse livro é aquele clássico do o mundo tá acabando e uma pessoa vai ter que salvar o mundo, só que é muito bem feito. E o principal ponto positivo desse livro, para mim, é o senso de humor. É um livro com bom senso de humor. Eu recomendei há algum tempo atrás para um amigo meu, acho que tem uns 2 anos que eu recomendei para ele. Ele leu, ele adorou. E ele me disse que depois disso ele fez, tipo, o irmão dele leu, o tio lê, acho que a esposa dele leu, tipo, muitas pessoas da família dele leram por causa dele. Minha bateria acabou, então assim, eu não sei exatamente em que pedaço eu acabei falando, mas esse livro é bom, o meu amigo ele acabou lendo, recomendou para várias pessoas, e eu fiquei feliz com isso, assim, que ele pegou essa recomendação de mim. É um livro que não aconteceu muito no Brasil, é um livro, assim, bem pouco lido, porque no Brasil ficção científica não faz todo esse sucesso, né? Acho que as pessoas têm uma tendência a ir mais para romance, e, não sei, outros tipos de ficção, mas não ficção científica. É um livro que eu gostei muito, recomendo muito e tô com vontade de reler desde então. Então, quem sabe eu acabo relendo agora durante esses próximos meses. Se eu conseguir reler esse livro até o final do ano, eu tô mais do que satisfeito. E assim, se eu conseguir reler ele antes do filme lançar, que é só em março do ano que vem, eu vou ficar bem feliz. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Eu vou, inclusive, nas próximas semanas, talvez na semana seguinte desse vídeo, vai ter um vídeo de novo sobre lista de livros que eu vou querer ler, porque vai ter a maratona literária de inverno do Geek Freak e eu vou estar participando. Eu não sei quais são as categorias ainda, nem nada disso, então não montei a minha lista ainda, porque o vídeo dele só sai amanhã. Mas quando sair eu vou acabar gravando o meu e talvez alguns livros que estão aqui eu vou acabar tentando colocar em categorias lá para conseguir ler esses livros. E a minha maratona literária de inverno vai durar o mês inteiro, não vai durar só tipo 15 dias ou algo do tipo, porque eu não tenho capacidade nem tempo para ler muito em 15 dias. Vamos ver se acontece assim ao longo do mês inteiro de conseguir ler uns 3, que já seria uma grande vitória, porque meu tempo é bem escasso. E no dia a dia eu muitas vezes tenho tempo, mas não tenho vontade, às vezes eu tenho vontade, mas não tenho tempo, então depende da semana. Mas vamos ver como é que acontece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se forem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. E até o vídeo da semana que vem.